Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa retratando aqui os números no dia 31 de dezembro de 2024. Haja visto ainda não ter saído as demonstrações contábeis referentes ao primeiro trimestre de 2025. Estamos falando aqui de um dos maiores grupos empresariais do Brasil, estamos falando da Simpar S.A., a Simpar S.A., que é uma holding de diversas empresas, inclusive diversas empresas que já foram retratadas aqui no canal, e você vai saber toda essa história que a gente vai recontar aqui para que você possa entender o que é a Simpar. Antes disso, deixa eu agradecer aqui ao pessoal que sugeriu a análise da Simpar, aos nossos inscritos aqui que nos mandam sugestões aqui, solicitando a atualização das empresas, e nós atendemos aqui com o maior prazer. A começar pelo meu amigo Flávio. Flávio, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, um prazer poder lhe atender. E também quem sugeriu a análise da Simpar é justamente o Andrei Silva Marques, grande Andrei que inclusive é membro aqui do canal, participa aqui ativamente junto conosco aqui da construção e repartição de conhecimentos. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo seu apoio de sempre aí, Andrei. E você também pode se tornar membro do canal. Aqui no vídeo, na descrição, tem um link de acesso ali para você também colaborar aqui com a construção do canal Silas Degraf. E como membro do canal, com valor simbólico, ali você já pode ser membro e aí ter também benefícios. Atendimento personalizado, desconto nos cursos, também podendo sugerir conteúdos específicos que são produzidos lá para a nossa área de membros também. Então, faça como o Andrei, venha ser membro aqui do canal e nos ajudar a construir mais conhecimentos ainda. Bom, caso também queiram outras empresas além da Simpar, é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, manda sua sugestão, aproveite, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Antes até de falar da Simpar, deixa eu só fazer aqui um agradecimento especial a todo o pessoal que participou do nosso curso de análise de balanços para investimentos, realizados nesse último dia 28 de abril, o curso que foi ao vivo, online, numa sala de aula virtual, e aí tivemos ali a participação de diversos inscritos nossos aqui, que vieram prestigiar o nosso curso aqui. Muito obrigado, foi uma noite maravilhosa, 3 horas de curso, 3 horas de bate-papo, 3 horas e meia, né, que acabou avançando mais ainda, mas foi muito legal ter vocês conosco. Muito obrigado, e em breve estaremos realizando mais cursos aí, e aí queremos ter também todos vocês junto conosco. Bom, falando sobre a Simpar, que eu disse para vocês que ela é uma holding, mas toda essa história, ela começa lá em 1952, através de um imigrante português, o Júlio Simões, que vem aqui para o Brasil, tentar a vida no Brasil, e aí na sequência o que ele faz? Ele compra lá um caminhãozinho e começa a transportar hortifruti ali dentro do estado de São Paulo, com um pequeno caminhão. E aí na sequência daí começa a surgir ali demanda por outros transportes, e aí na sequência ele passa também a transportar para Suzano celulose, né, e papel e celulose, que a gente já retratou aqui no canal. E a partir dali então ele já começa a montar uma frota de caminhões e começa a crescer ali a transportadora Júlio Simões, que vira uma transportadora Júlio Simões. Já no ano de 1970, aí o que ele faz? Aí ele compra uma outra empresa, a Transcoffer, que daí já era uma empresa bem maior, já com uma frota de caminhões bem maior, e aí nesse processo ele passa também agora a transportar para a Vale. E com isso, a transportadora Júlio Simões ela vai crescendo cada vez mais. Em 1981, o seu filho Fernando Simões vem trabalhar com o Júlio. E aí os dois vão impulsionando o crescimento da empresa e trazendo também as ideias, a juventude do Fernando, com novas ideias para implantar dentro da empresa, e a empresa começa a se expandir, inclusive atuando agora na parte de locação de veículos e, na sequência, passa também a fazer o fretamento de ônibus para transporte de funcionários para diversas empresas ali, e aí então passa a operar com fretamento e também com locação de veículos. Já chegando nos anos 90, amplia o leque de atuação da empresa, adquirindo uma concessionária de veículos, que era a Original. Então vejo que vai abrindo empresa ali, tanto na parte de fretamento, parte de locação, a transportadora, que foi a origem da empresa, e agora também na sequência com revenda de veículos através da Original.
Já nos anos lá de 1999, também passa a atuar agora na parte de transporte coletivo, adquirindo também a CS Brasil. E aí passa a operar também com o transporte coletivo, com concessão de transporte coletivo. No crescimento todo da empresa, chega em 2010, abre o capital. Então, a transportadora Júlio Simões, ou JSL, abre o capital e se transforma numa sociedade anônima de capital aberto. Com a entrada de recursos, continua todo um processo de expansão da companhia, adquirindo a Movida, a Rentacar. A Movida, que é uma locadora de veículos, passa a ser parte agora da JSL, da transportadora Júlio Simões. E agora, nessa aquisição, quando adquire a Movida tinha na época lá aproximadamente 2.350 veículos, e daí na sequência vai ampliando, chegando a ter mais de 28 mil veículos da Movida. E aí, naturalmente, que com a Movida monta também a revenda de veículos também da Movida. No ano de 2015, monta mais uma empresa, que é a Vamos. A Vamos, o que ela é? É uma empresa que faz toda essa parte de locação também, só que agora de veículos pesados, tanto de caminhões, máquinas, tratores, e passa a operar também com veículos pesados através dessa nova empresa criada, que é a Vamos. Só para voltar no caso da Original, a Original depois ela se transforma na Automob, que abriu o capital agora recentemente também. Então vejam como vão surgindo diversas empresas dentro do grupo, mas não para por aí. Já no ano de 2019, abre também o braço financeiro do grupo, que é justamente o BBC Digital, que é um banco digital também do grupo. No ano de 2020, aí o que eles fazem? Aí cria a Simpar. E quando cria a Simpar passa a ser a holding de todas essas empresas que foram criadas ao longo do tempo. E na sequência daí também abre o capital da Simpar. Então hoje nós temos a Simpar, que tem o seu capital aberto, e diversas empresas do grupo, como é o caso da JSL, como é o caso da Vamos, como é o caso da Automob, que também tem o seu capital aberto. E nesse processo continua ali o crescimento do grupo através da aquisição de outras transportadoras, como anteriormente lá haviam adquirido a Skill, que é uma empresa, uma transportadora voltada para transporte de refrigerados, aí também adquire a Fadel e depois também a Rodomeu, enfim, e vai criando um leque de empresas. Então hoje, a Simpar, o que ela é? É uma holding que controla diversas empresas. E ao comprar a ação da Simpar, você está sendo acionista da holding, não das empresas. Da holding que recebe o número de todas as empresas. Mas para entender hoje como que está a situação da Simpar, estamos trazendo aqui os balanços de 2021, 22, 23 e 24, e através dos números vamos entender e conhecer um pouquinho mais a respeito da Simpar. Então, para conhecer a empresa, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Simpar S.A. A Simpar, como a gente já falou, é uma holding que controla diversas empresas. Então, consequentemente, todas essas empresas, elas estão aqui dentro da Simpar. Então, todos os números das empresas acabam se consolidando no balanço da Simpar. Para entender o que é esse balanço da Simpar, lá em 2021, no ativo, que é o conjunto de bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa, registrava 47 bilhões 968 milhões, que é o tamanho da Simpar, que é tudo aquilo que tem dentro da empresa. E a maior parte, você vai observar aqui, 21 bilhões 567 milhões, 45% desse ativo, é imobilizado. Então, todos os caminhões da JSL, as instalações, toda a estrutura de funcionamento de todas as empresas, elas fazem parte aqui do imobilizado, são consolidados aqui dentro do balanço da Simpar. E o ativo circulante da mesma maneira, que fecha aqui com 23 bilhões 561 milhões, 18 bilhões é o volume de dinheiro de todas as empresas, que acaba sendo praticamente assim um caixa consolidado, 18 bilhões 652 milhões de reais. 3 bilhões 260 o contas a receber, 525 milhões os estoques da empresa e outros créditos aqui, geralmente tributos a recuperar e outros valores a receber de curto prazo, fecha o grupo aqui do ativo circulante. No ano de 2022, a Simpar pula para 61 bilhões 659 milhões, e repare aqui que o imobilizado sai de 21 para 34 bilhões de reais, através do crescimento de todas as demais empresas. E o capital de giro acaba recuando para 21 bilhões e 600.
12 bilhões é a posição de caixa da Simpar, da holding, 4 bilhões e 400 o contas recebidas e 1 bilhão 694 os estoques. Já no ano de 2023, a Simpar agora é uma empresa de 70 bilhões de reais. Eu vejo, então, como vem crescendo. Imobilizado agora 39 bilhões de reais. O capital de giro aumenta um pouquinho para 22 bilhões e 160, apesar da diminuição do volume de dinheiro em caixa para 10 bilhões e 900, nós temos aqui um aumento no contas recebidas que chega a 5 bilhões e 100 e os estoques 2 bilhões e 890. Fecha 2024, mais um salto, 84 bilhões de reais. E aí, com isso, imobilizados chega agora a 46 bilhões, 27 bilhões o capital de giro, 14 bilhões é o total de caixa, dinheiro em caixa, banca aplicação da Simpar, 6 bilhões e 100 o contas receber, 3 bilhões e 200 os estoques. Lembrando mais uma vez que a Simpar é uma holding. Ela mesmo, a Simpar, ela não tem nada. O que ela tem é justamente o controle de todas as empresas e tudo que tem dentro dessas empresas, ele acaba se consolidando aqui no balanço da Simpar. Quando nós olhamos todo esse crescimento de 47 para 61, para 70, para 84 bilhões, todo esse crescimento que vem tendo o Grupo Simpar aqui, naturalmente que a gente vai verificar da onde que vem os recursos. E repare aqui que no balanço de 2021, na parte de passivo, onde temos aqui as dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo e endividamento total, nós temos uma dívida de 42 bilhões, o patrimônio é de 47.900 e a empresa deve 42 bilhões e 100, 87,9% de todo o seu patrimônio veio através de dívida. Então a empresa pega empréstimos e financiamentos para utilizar aqui no crescimento da atividade. E o capital próprio acaba representando apenas 12,1%. Quando ela cresce aqui de 47 para 61, ela cresce através de, olha aqui, financiamentos de longo prazo que pula de 35 para 42. E com isso a dívida total chega agora a 56 bilhões de reais, 90,9%. Quando ela pula aqui de 61 para 70, repare que os empréstimos e financiamentos de longo prazo é de 42 para 48, aumentando o endividamento para 63 bilhões, porém o peso da dívida permanece o mesmo, 90,4%. Quando ela salta de 70 para 84 bilhões, olha aqui, os financiamentos de longo prazo de 48 vão para 57 bilhões e no curto prazo de 4 bilhões e 100 para 7 bilhões e meio. E com isso a dívida total chega agora a 78 bilhões e 300, 93,2%. Então, esse crescimento todo da empresa é altamente alavancado, né, através da utilização de capitais de terceiros. Tanto é que de tudo que tem dentro da empresa, 93,2% veio através de capital de terceiros e apenas 6,8% com capital próprio. Tá, quando se investe tantos recursos assim, naturalmente que a ideia é que esses recursos venham a trazer resultados. E os resultados são vistos aqui pela DRE, onde lá em 2021 a empresa vem com faturamento de 13 bi, em 2022 vai para 24 bi, em 2023 para 31 bi, em 2024 para 41 bi. Então, olha o salto que vem dando o faturamento assim, do Grupo Simpar ao longo desse tempo. Porém, mais importante do que a geração de receitas é o resultado que a empresa tem. E aí, lá no ano de 2021, ela fecha com lucro de 1 bilhão e 300. Em 2022, mesmo com esse crescimento de receita, o lucro cai para 940 milhões. Em 2023, com esse crescimento de receita, a empresa acaba fechando com prejuízo de 651 milhões de reais. E agora, em 2024, também com esse crescimento de receita, o lucro de apenas 93 milhões. Tá? Mas o que impede a empresa de ter um resultado maior? Quando nós olhamos aqui a estrutura da DRE, vamos observar que o custo que ele vem com 67, 68, vai para 74, permanece nos 74%. Então, entre 2022, 2023 e 2024, tivemos aqui uma elevação dos custos. A despesa da operação, que é a despesa administrativa comercial, 9,3, 10,3, 10,3, 9,4, até ela vem se comportando bem. Porém, o grande problema da empresa acaba sendo essa linha aqui, ó, resultado financeiro. Olha aqui, então, nós temos 8,8% do faturamento destinado a pagamento de despesas financeiras. Esse percentual ele sobe para 17,1%, vai para 18,5%. Então, em 2023, de tudo aquilo que ela faturou, 31 bilhões de reais, 18,5% ela usou para pagar despesas financeiras. E agora, em 2024, a despesa financeira totaliza 6 bilhões e 200, com 15,3%. Então, o que impede a empresa de
ter um resultado bem melhor é justamente o autoendividamento que traz, né, em si as despesas financeiras, o custo do dinheiro que acaba impedindo a empresa de ter um resultado melhor. Mas ainda assim conseguiu reverter aqui, já sai de um prejuízo e começa a dar um sinal de lucro nesse final do ano de 2024. Quando nós olhamos aqui a situação financeira desses indicadores, a liquidez corrente principalmente, o que que ela nos mostra? Que para cada R$ 1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem 1,29, quer dizer, paga, tranquilo, não tem problema financeiro, só que observe que a folga financeira ela vem caindo, 3,30, 1,55, 1,45, 1,29. Então, é um problema que a empresa vai ter que estancar nessa queda da folga financeira. Quando olhamos o longo prazo, naturalmente, por ter ali a maior parte da dívida de longo prazo, então esse índice aqui ele acaba ficando bem baixo, 0,43. Mas o que mais importa aqui é esse índice aqui, ele está superior a 1. O endividamento que nós vimos há pouco no balanço, então que ele veio aqui numa crescente de 87, 90, 90 e 93. A margem da empresa, que é quanto sobra de tudo aquilo que ela gera de receita, que veio aqui com 9,58 lá em 2021, cai para 3,91, fecha negativo em função do prejuízo, e esse ano com uma margenzinha ali de 0,23%. O retorno sobre investimento também 0,11%, e a rentabilidade do PL, que é o ganho dos acionistas, que lá em 2021 eles ganharam 22,82%, em 2022 16,85%, já em 2023, em função do prejuízo, os acionistas perderam 9,65% e agora em 2024 passo a ganhar aqui 1,64%. Já nesses números que eu trago aqui para vocês, começando aqui pelo valor patrimonial da ação, quanto que vale uma ação da Simpar? R$ 3,15 com base no patrimônio. Porém, para você comprar essa ação, a cotação no dia da gravação desse vídeo, R$ 5,47. Então, uma cotação que ela está acima daquilo que ela vale patrimonialmente, portanto, é uma ação que é vendida com ágio de 74%, medido aqui pelo PVP, que deu 1,74. Nos últimos 12 meses, acumula aqui um prejuízo de 23 centavos por ação. E por que esse prejuízo de 23 centavos por ação? Porque quando nós temos aqui, tanto no balanço patrimonial, na DRE, a participação dos não controladores. E aí, quando entra a participação dos não controladores, o resultado acaba ficando negativo em 0,23 de prejuízo por ação e uma rentabilidade negativa de 4,20%. Não há como se falar em dividendos, nem yield, nem tempo de retorno, enquanto a empresa não gera lucro. Então, em função desse prejuízo aqui, ele contamina aqui os resultados da empresa, tirando a previsibilidade de tempo de retorno dos investimentos. Free float. 25,08% das ações circulam livremente no mercado, e só para termos uma ideia aqui, peço licença para girar o quadro, quem são os controladores aqui da Simpar? É justamente a JSP Hold, que é do Júlio Simões Participações, o Fernando Simões, que tem aqui 6,11%, e aí nós temos aqui 25,08% das ações que estão livres no mercado. Aí temos aqui um tag along de 100%. Se a empresa for vendida, é garantida para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Aproveito também e trago aqui para vocês esse gráfico extraído do Google, mostrando o comportamento ou valorizações da Simpar, começando aqui lá em 2020, 2021, com uma cotação aqui na faixa de praticamente R$ 7. E essa ação ela dispara, daí em 2021 ela chega a ultrapassar os R$ 15 aqui, chega a 16, R$ 17. Não se sustenta e aí começa a trafegar aqui um pouco acima de R$ 10 durante todo o ano de 2022. No final de 2022, a ação despenca. E aí ela fica aqui basicamente nos R$ 6, começa ali um processo de elevação, passa novamente dos R$ 10, só que começa a ter algumas flutuações durante o segundo semestre ali de 2023 e entra 2024 em queda e vai caindo, caindo, até chegar aqui a praticamente R$ 4, no final de 24, começo de 25. E agora puxa aqui uma perninha, a cotação ameaçando ali uma subida, tanto é que fecha com 5,47 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Simpar tiveram seu menor valor, quando que tiveram seu maior valor e como que vem se comportando o valor das ações da Simpar SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Simpar SA. Agora você já conhece toda a história da empresa, toda a trajetória, inclusive já sabe o que a empresa faz. O grupo todo hoje, só para ter uma noção, tem mais de 57 mil colaboradores. Então vejam só, uma empresa que começa com um caminhãozinho pequenininho lá com o seu Júlio Simões,
sozinho, né, empreendedor ali, e hoje tem esse grupo todo aí com 57 mil colaboradores, esse leque de empresas que foram criadas a partir do caminhãozinho do seu Júlio Simões. E é fascinante, né, nós contarmos essas histórias de empreendedorismo, de esforço, de luta, de dedicação, até porque graças a todos esses empreendedores é que o Brasil ele veio se desenvolvendo ao longo de todos esses anos, com criação de emprego, com geração de renda, com geração de desenvolvimento, e para nós aqui é muito gostoso contar essas histórias mostrando que é possível sim nós construirmos um país através do nosso trabalho, da nossa força, da nossa dedicação, e aqui o canal Cenas Negras procura retratar todas essas histórias. Mas mais importante do que retratar as histórias é analisar a situação econômica e financeira de cada empresa. Por quê? Por terem o seu capital aberto, por serem opções de investimentos, e aí naturalmente que nós vamos escolher qual é a melhor opção de investimentos. E aí nós vamos buscar, dentro das demonstrações contábeis, as empresas que gerem mais retorno, que nos deem um pouco mais de segurança, que nos deixem confortáveis na hora de fazer os nossos investimentos em ações. E para isso nós precisamos ter os números da empresa e entender o que os números querem nos contar. E claro que a história faz parte dos números, porque é através da história é que os números são construídos. Então, quando nós analisamos os números, temos que entender que atrás de cada número tem todo um trabalho realizado, e por isso que nós contamos a história para poder entender o que os números querem nos mostrar, né? E esse processo todo se chama análise de balanços para investimentos. Caso você tenha interesse em aprender essa ferramenta, nós temos todo um trabalho de mentoria que podemos lhe auxiliar, né, a conhecer tanto a parte de análise de balanço, como parte de valuation, e também a parte da contabilidade. Caso você deseje aprender sobre essas ferramentas, entre em contato conosco aqui, ó, nesse WhatsApp que aparece aí na sua tela, e aí nós podemos agendar um horário para lhe atender e repassar um pouquinho desse conhecimento para que você possa, através dos números, fazer tanto gestão de empresas, análise de crédito e, naturalmente, escolher as melhores empresas na hora de fazer os seus investimentos. Investimentos esses que lá na frente irão lhe proporcionar uma vida mais digna e uma vida melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.